Boa noite. Estamos iniciando o programa Cresce Brasil. Esse programa é produzido pelo PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais. E esta noite, nós estamos recebendo um advogado, o Dr. Andrezani, para conversarmos sobre a justiça em geral, a morosidade da justiça. Um caminho que hoje foi encontrado, vem sendo desenvolvido, que são as câmaras de arbitragem, que de alguma forma elas substituem a morosidade da justiça e as empresas poderiam caminhar nas suas desavenças com maior rapidez e trazendo para a economia uma maior dinâmica. Isso é válido hoje, talvez, para as empresas de maior porte, mas uma coisa, que se tiver sucesso, se desenvolver, ele pode servir muitíssimo bem para as empresas de porte médio, um caminho alternativo à da nossa morosidade na justiça. Doutor Andrezani, boa noite, como é que você está? Roberto. Tudo bem. Doutor Andrezani, como é que você enxerga, primeiramente, a morosidade da justiça em relação às empresas? Como é que é esse prejuízo, essa demora tão grande que existe para se resolver as coisas na justiça, que faz com que a economia não caminhe satisfatoriamente como poderia caminhar? Bom, sem dúvida nenhuma, a morosidade da justiça, que é um fato constatado, né, ela acaba acarretando para as empresas, de um modo geral, que trabalham debaixo de um certo dinamismo, prejuízos significativos, né, quando ela se dispõe, por exemplo, a discutir ou submeter à apreciação do Poder Judiciário determinadas disputas, principalmente as disputas de natureza societária, muitas vezes de natureza tributária, né, que além da demora, existe muitas vezes muita insegurança por parte dos órgãos judicantes. Haja vista recentemente as inúmeras modificações na orientação jurisprudencial em relação a determinados temas muito nevrálgicos para os contribuintes de um modo geral, onde você vê decisões prolatadas pela Suprema Corte, ao longo de um determinado tempo permanecendo com a mesma orientação, e a partir de um determinado momento de inopino, né, essa orientação jurisprudencial normalmente a desfavor dos contribuintes, por exemplo, né, acaba aparecendo. E isso acaba trazendo uma insegurança geral, muito grande para todo mundo, né? E um prejuízo adicional que advém muitas vezes da prática de alguns de usar o Poder Judiciário como instrumento para infligir danos para outra parte, por exemplo, em função de não desejar o cumprimento de uma determinada cláusula de contrato ou descumprimento de alguma obrigação que ele teria assumido. Sabendo que a justiça é morosa, ele ingressa em juízo para sair discutindo, tá certo? E, obviamente, no final das contas, o outro lado acaba esmorecendo e, via de regra, determinadas questões muito intrincadas acabam terminando em acordos, porque não se chega ao final de um processo. Isso daí, mas não seria isso um litigante de má fé? Uma pessoa que procura a justiça única e simplesmente para postergar uma obrigação? Existe, inclusive a inserção no Código de Processo Civil recentemente de uma cláusula onde se estabelece uma penalidade adicional, mas na prática, Roberto, muitas vezes é difícil você surpreender, porque existem sutilezas, não é? O advogado, evidentemente, no uso de determinados estratagemas, no sentido de reforçar a sua retórica, muitas vezes ele esconde atrás da sua pretensão a má-fé, que você não consegue identificar isso daí de uma forma muito precisa. E na dúvida, né, normalmente a opção é no sentido de que você releve esse aspecto de litigância de má-fé. Não é? Não raramente você se depara com casos
em que o pleito, de um modo geral, é um pleito lógico, né, razoavelmente bem estruturado, mas ele consegue responder à má-fé, até porque você não consegue colocar no papel todas aquelas coisas, né, todo aquele entorno que cercam as questões. Quem vive normalmente o processo, por exemplo, uma determinada situação, celebração de um contrato, e depois vai discutir esse contrato em juízo, é que consegue perceber quando a outra parte litiga com má-fé ou não. Muitas vezes, esta evidência ela não consegue ser colocada no papel ou aparecer para o órgão judicante. Agora, doutor Andrezani, existe alguma esperança que as novas tecnologias, a digitalização dos processos, o computador, isso traga uma velocidade maior para a justiça, ou nós vamos continuar com essa morosidade muito grande? Eu acho que aí, Roberto, um certo paradoxo. Na realidade, eu acho que a informática trouxe, sim, muita facilidade para os advogados de um modo geral, não é? E essa facilidade acaba sendo traduzida num acúmulo de processos no Poder Judiciário que não está preparado para, vamos dizer assim, desempenhar suas funções considerando a velocidade com que as coisas podem ser produzidas do lado dos advogados. Então o Poder Judiciário hoje ele não consegue muito administrar esse acúmulo de processos por conta exatamente das facilidades que a informática criou, mas criou para o lado dos advogados e não para o Poder Judiciário. Claro que com o passar do tempo, mas isso daí é uma questão um pouquinho mais de médio e longo prazo, o Judiciário ele pode se melhor aparelhar utilizando mesmo a informática, mas neste momento, como é o caso, por exemplo, da chamada penhora online, a parte, a questão de ser boa ou não, essa prática, mas o fato é que isso daí agiliza em muito determinados procedimentos por parte do Poder Judiciário. Andrezani, já que nós não vamos ter uma aceleração assim rápida da justiça, eu queria que você contasse um pouco para nós o que vem a ser a arbitragem. Como é que funciona a arbitragem? Como é que funciona no resto do mundo? Como é que ela chegou aqui no Brasil? E se a gente vai ter ou pode ter esperança de que isso seja um caminho para a gente caminhar com mais celeridade? Bom, Roberto, o chamado compromisso arbitral é efetivamente uma busca alternativa para se obter uma solução um pouco mais célere acerca dessas questões que surgem, né, por conta de relações que se estabelecem no tecido social. E no âmbito no âmbito brasileiro, a chamada arbitragem ela foi introduzida em 1996 pela Lei 9.307. Ela é uma lei minudente, regula com certa precisão como é que funciona um compromisso arbitral, uma cláusula compromissória, enfim, né, estabelece determinadas regras que num primeiro momento, em função exatamente da postura das pessoas que se dispunham, né, a atuar como árbitro, ela funcionou bem, né? Eu, particularmente, nós tivemos algumas experiências muito proveitosas no escritório. Tivemos um caso, isso em 1998, um caso muito intrincado a respeito de um defeito numa construção, numa obra de construção civil, e a arbitragem, a solução foi dada por uma Câmara de Arbitragem e a decisão foi primorosa. Todos nós saímos muito satisfeitos com o trabalho realizado, né? Mas com o passar do tempo... E foi uma coisa rápida? Foi. Na realidade, a lei prevê que a decisão arbitral, salvo se houver um acordo diferente entre as partes, ela tem que ser proferida em 6 meses. Ela é bem célere, não é? Mas, ao longo do tempo, Roberto, o que acabou acontecendo? Inúmeras câmaras de arbitragem elas foram constituídas, a coisa se proliferou. Hoje, só para você ter uma ideia, se você pega o FIP, um Fundo de Investimento de Participações, onde você
aplica recursos em empresas emergentes, essas empresas, elas necessariamente têm que praticar uma certa governança corporativa, segundo um ato estabelecido pela Comissão de Valores Mobiliários, e uma das condições é que ela submeta todas as suas dissensões societárias à apreciação à solução por Câmara de Arbitragem, né? Isso fez com que muitos profissionais, né, se habilitassem ou se colocassem na condição de árbitros, né? E as exigências são mínimas, basta você ser capaz, tá certo? E ter confiança das partes, para você ser árbitro numa determinada disputa. Muito bem. O que nós vimos observando é que com o passar do tempo, né, com a proliferação de todas essas câmaras e com a disposição de inúmeras pessoas para atuarem na condição de árbitros, você começa a correr certos riscos quando você submete questões às chamadas câmaras de arbitragem. E hoje, as decisões elas não possuem efetivamente a mesma qualidade das decisões que eram proferidas em 1996 e 1997, a época que foi editada a Lei 9.307. Hoje as decisões, elas são têm menor qualidade sim, né? E em função de algumas práticas, eu diria, perigosas, que nós conseguimos vislumbrar, estamos vendo, né, acontecer. Por exemplo, uma coisa que incomoda sobremaneira é que você vê uma mesma pessoa emprestando o seu nome para atuar em diversas câmaras. Isso denota, no meu sentimento, que essa pessoa está vendo a arbitragem não como um mecanismo, uma disciplina colocada a serviço da comunidade para solucionar efetivamente conflitos e eliminar, assim, a carga do Poder Judiciário. Não. Ele está vendo a arbitragem muito mais como um negócio do que propriamente com uma atuação naquela linha que eu mencionei anteriormente. Mas, Adesani, então, o que você está colocando é que a arbitragem, apesar de ter começado há pouco tempo, porque a lei é muito recente, ela começou bem e hoje ela está funcionando pior do que estava antes. Com certeza. Ou seja, ela não está num processo evolutivo? Não, ela está evoluindo. E eu acho que a lei, como toda lei, ela merece alguns reparos, né? Reparos vindos da prática mesmo, da observação das coisas do dia a dia, né? Inclusive nós estamos estudando a apresentação para alguns parlamentares, né, de algumas sugestões no sentido de serem promovidas essas alterações sobre as quais nós falaremos. Uma delas, no meu sentimento que seria proveitosa, é impedir que uma mesma pessoa atuasse em diversas câmaras. Porque no limite, Roberto, o que acaba acontecendo? Você fica com todas as câmaras com a mesma composição e sem concorrência entre elas. Porque os árbitros são sempre os mesmos. Os mesmos. Isto a desfavor do quê? Da própria qualidade da arbitragem. Quando você soma esse aspecto ao fato de você não ter na arbitragem um duplo grau de jurisdição, ou seja, a decisão ela é irrecorrível no âmbito da arbitragem, salvo raríssimas exceções. Quando você observa isso, quando você observa que muitas vezes a suspeição ou impedimento que você consegue vislumbrar com mais clareza no âmbito do Poder Judiciário, ela é uma coisa mais sutil dentro do ambiente das arbitragens, isso se constitui efetivamente numa coisa, eu diria, para dizer o menos, perigosa, não é? Eu te dou um exemplo. Vamos admitir que quando você queira submeter uma questão a um juízo arbitral qualquer, o que acontece? Uma das partes escolhe um árbitro, a outra parte escolhe um outro árbitro e os dois escolhem um terceiro. Normalmente é assim, tá? Esses árbitros necessariamente